一刀流居合疾損損。Com a batalha acontecendo entre Zoro e King, fica cada vez mais claro de que Zoro ainda não consegue dominar Ema por completo. Porém, Oden fazia isso com extrema maestria. Então, comparando o auge de Oden com o momento atual de Zoro, fica fácil dizer de que Oden estava no nível elevado ao nível de Zoro. Mas, e com relação a King, o que será que tem de especial na sua raça? Pois a sua raça era considerada como deuses antigamente e ainda assim eles conseguiram ser praticamente todos extintos. Salve família, Salmo Souza na área. E aí, o que é que vocês acharam desse episódio 1059? Eu particularmente não achei um episódio legal, principalmente porque eu tô vendo que One Piece está se tornando uma mistura de Dragon Ball com Naruto, e não nas coisas boas, nas coisas ruins. Por exemplo, flashback em excesso, que é coisa que Naruto faz, e brilho em excesso, que é coisa que Dragon Ball faz, além também da gritaria que tá rolando demais, que é uma mistura de Dragon Ball com Naruto também, que rola bastante gritaria. Então, sei lá, velho, One Piece tá se tornando algo meio chato. Tinha vindo até alguns episódios legais, assim, uma sequência boa, sei lá, 4 ou 5 episódios legais. E aí agora trouxeram um episódio muito abaixo do que eu esperava. Eu tava achando que seria um episódio muito melhor do que o que foi, que acabou me decepcionando bastante. Mas eu vou falar sobre isso. Então, galera, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora chega de falar o que eu acho e vamos pro vídeo. O episódio começa mostrando o Kazembo descendo em direção ao arsenal de bombas de Kaido, que está localizada no porão de Onigashima. Yamato percebe isso e fica preocupada, então ela pede ajuda de fuga. Logo em seguida mostra Brook e Nico Robin em cima da cabeleira de fuga, e aí eles resolvem sair de lá para enfrentar os agentes da Cip Zero. Nesse exato momento, Apu começa a tirar algumas fotos dos agentes da Cip Zero, afinal de contas, isso pode render uma boa grana caso ele venda as fotos para Morgans. O líder da Cip Zero então ataca Apu, ele usa o Shigan, assim atravessando o seu dedo na lateral do pescoço de Apu. X-Drake então, que estava caçando Apu, acaba se deparando com essa cena. O líder da Cip Zero então sabe que X-Drake faz parte da SWORD e mesmo assim resolve atacá-lo. Porém, Apu não morreu, por mais que ele tenha perdido bastante sangue. Ele diz para X-Drake que ele tinha conseguido se proteger usando o Haki de armamento. E assim, dessa forma, ele consegue atacar o líder da Cip Zero que tinha atacado ele antes. Então, galera, todas essas cenas que eu acabei de mencionar aqui fazem parte das 4 páginas que era para ser adaptada do capítulo 1032 no episódio passado. Só que, como vocês já sabem, a Toei nunca adapta um capítulo completo, então eles deixaram essas cenas justamente para adaptar agora no episódio 1059 de One Piece. E aí eles adaptaram essa cena, até então sem nada extraordinário, sem nenhuma cena mais relevante ou sem nenhum acréscimo, tudo bem certinho, conforme o que aconteceu no mangá, o que eu achei um desperdício, pois eles poderiam ter adicionado algumas cenas extras, quem sabe um pouco mais dessa batalha de Apu e X-Drake contra os agentes da Cip Zero. Eu acho que teria sido mais legal. E como eles perderam essa oportunidade, eles puxaram a cena para a luta de Zoro contra King, que para mim ficou bastante bugado pelo seguinte: eles ficaram trocando de cena várias vezes. Às vezes mostrava a luta de King e Zoro, daqui a pouco mostrava um pouco de Sanji Queen, voltava para King e Zoro, ia para Sanji Queen novamente. Apareceu Momonosuke nessa história, que não tinha nada a ver de Momonosuke aparecer. Mostrou Orochi novamente com Hiyori, que era uma cena desnecessária que a gente já tinha visto antes. Então esses flashbacks acabaram deixando o episódio e a luta de Zoro contra King, que pra mim era o essencial, uma porcaria. Pra mim o episódio ficou uma porcaria por causa disso.
Mas vamos lá, chega de enrolar e vamos pro que aconteceu mesmo. Vemos então Zoro enfrentando o King e King está se aproveitando de que Ema está absorvendo os poderes de Zoro, fazendo com que Zoro fique com seu braço fininho. E aí Zoro consegue fazer com que Ema devolva o seu poder. Ele até fala que não deu permissão para Ema liberar todo o poder dela. E isso para mim é uma parte que acaba sendo essencial e dá para ser mencionada pelo simples fato de sabermos que Oden dominava Ema com maestria. Oden não tinha problema desse negócio de Ema ficar sugando o seu haki, de Ema não permitir que ele usasse o poder dela. Não é nem não permitir, na verdade, Ema ela tem um desejo de mostrar toda a sua força, toda a sua capacidade. Então ela não pode ser dominada por pessoas fracas que não consigam fazer isso. Por isso que Zoro acaba perdendo muito de sua energia, porque ele não quer que Ema libere todo o seu poder, porque ele ainda não tem capacidade de dominá-la, enquanto Ema quer lutar com toda a sua força. Afinal de contas, já tinha dito, o pessoal já tinha comentado, de que as espadas muitas vezes têm vontade própria, assim como as Akumas no Mi, ou seja, as Akumas no Mi entre aspas, as Zoans. As Zoans, elas meio que têm vontade própria. Então, para quem não sabia, é um detalhe bem interessante para vocês. Então, galera, a batalha continua. King até dá uma colher de chá para Zoro e deixa Zoro atacá-lo. Rola até uma explosão que, para mim, pelo menos, não teve muito brilho. Até aí, tava legal. O problema é logo em seguida, que aí já vem mostrando novamente uma cena repetida de Momonosuke, que para mim não era para ter sido adaptada, pelo simples fato dessa cena ter acontecido no capítulo 1029, a Toei está adaptando agora o capítulo 1033, então eles já tinham adaptado essa cena no episódio passado e eles trouxeram novamente só para ganhar tempo de tela. Em seguida já começa a mostrar Sanji contra Queen, a repetição de Sanji usando o seu golpe Hell Memories, também para ganhar tempo de tela, porque não existe isso aí no mangá, nessa cena pelo menos não repetida, não existe esse flashback. Já era para mostrar direto Sanji conversando com Queen e Queen explicando de que King é de uma raça que tinha sido extinta e que eles eram considerados deuses, e é revelado finalmente a raça de King, que King na verdade é um Lunária. Então eu achei desnecessário a repetição do flashback de Momonosuke, flashback entre aspas, né? A repetição mostrando Momonosuke tentando parar a queda do castelo de Onigashima e Sanji usando o Real Memories novamente. Duas cenas, para mim, completamente desnecessárias nesse episódio. E, para piorar, começa esse vai e vem. Zoro continua enfrentando o King novamente e, em seguida, começa a mostrar Sanji de novo. Então, eu vou tentar resumir essa parte de Sanji para eu não ter que repetir ela tudo de novo. Sanji explica que Zoro ainda assim vai conseguir derrotar King, por mais que King seja de uma raça especial, e o próprio Sanji ainda fala de que se King é de uma raça assim tão especial, considerada deuses, por que eles foram extintos? Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, um dos poucos pontos interessantes que dá para trazer nesse episódio, que seria a questão da raça de King e por que eles foram exterminados, já que eles eram considerados deuses. Vamos lá. Quem são os deuses hoje de One Piece? São os Tenryubitos, os dragões celestiais. Então, alguma coisa nesse intervalo de tempo aí deve ter acontecido, provavelmente no meio desses 800 anos, que fizeram com que os Tenryubitos assumissem o lugar dos Lunárias, pois os Lunárias viviam no topo do mundo, que seria em Marriage, onde hoje vivem os Tenryubitos. Eu acredito que provavelmente, de alguma forma, o governo mundial deve ter intervido nisso aí. Quem sabe os Gorosei e Insama arranjaram uma maneira de conseguir exterminar praticamente toda a raça lunária, deixando assim somente King vivo, pelo menos é o que indica até agora, que somente ele está vivo. E dessa forma eles conseguiram colocar os Tenryubito no topo do mundo. Eu acredito que deve ter sido de alguma forma assim, até o momento não foi explicado, e ao que tudo indica, a raça lunária vai ter que ser extinta, né? A não ser que de alguma maneira, mais pra frente, tenha como criar uma cópia dos genes lunária. Essa seria a única maneira de tentar pelo menos permanecer com que exista, ou pelo menos continue os genes lunária, né? A linhagem lunária. Então, galera, King de fato é forte, vocês estão vendo aí, tem uma resistência absurda. Provavelmente a raça não deve ter sido extinta de uma hora para outra,
deve ter sido aos poucos, em constantes batalhas e ao longo do tempo. Então acho que a única maneira dos lunares ter sido extinto deve ter sido dessa forma. Outra cena também interessante nesse episódio é essa cena aí que vocês podem ver, no qual King acerta o Tempera Udon em Zoro, que é aquele golpe no qual ele diz que é a forma em que os Pterodon caçavam antigamente. Se vocês perceberam bem, Zoro ele só foi atingido pelo fato de Ema ter começado a sugar a sua energia novamente. Então galera, velocidade para Zoro não é problema, dá para perceber que Zoro teria desviado ou defendido esse golpe, se não fosse por causa de Ema, e Zoro até sangra pela boca no momento em que ele é acertado por esse ataque de King, que para mim explicou melhor como funciona o ataque de King nesse exato momento, que mostra que o bico de King, no caso toda a sua cabeça, ela meio que estica bastante até o alvo onde ele tenta atingir e volta novamente para o seu corpo. Então em nenhum momento ela consegue soltar do corpo, não é nenhum bico dele que solta, nem nada do tipo. É simplesmente a cabeça dele vai até o local, atinge o ponto que ele tentou atingir e volta novamente para o seu corpo como se fosse um elástico. Então a partir daí começa um flashback de Zoro, no qual mostra como ele pegou as outras duas espadas. E isso aí eu achei natural, porque a Toei tinha que adaptar, até porque também é mostrado no mangá. Por mais que a Toei adicione um flashback a mais, uma cena a mais, eu achei natural, é só para trazer uma lembrança de algo que é muito antigo. Então, a Toei fez o papel dela nessa parte aí, por mais que tenha me decepcionado, no momento em que mostra novamente Orochi e Hiyori, que no caso Hiyori está vestida de Komurasaki, e ela está tocando o shamisen. Então eu achei esse flashback desnecessário dessa parte de Hiyori mais Orochi, porque a gente já tinha visto no episódio passado, não precisava a Toei trazer agora. Diferente dos outros flashbacks, que são algo bem mais antigo e que tem também no mangá. Então para mim a Toei pecou bastante nesse episódio. No momento em que Zoro usa o Shinshin Sonson em King, eu também achei legalzinho, não teve muito efeito de brilho para estragar a cena. Para mim a Toei, em algumas cenas de ação, na questão da cena de ação, foi até legal. Porém, os flashbacks foi o que fez com que esse episódio se tornasse chato e maçante demais pra mim. Eu não sei o que vocês acharam, deixa aí nos comentários o que vocês acharam mesmo aí de fato desse episódio 1059. Um ponto legal de ter começado a mostrar esse passado de Zoro é que eles vão continuar no próximo episódio. A Toei vai adaptar provavelmente o capítulo 1033 todo, deve faltar umas 8 páginas, e deve adicionar alguma coisa do próximo capítulo, e aí já deve mostrar um pouco mais do passado de Zoro, coisas que não tinham sido adaptadas, que não tinham sido mostradas nem em anime, nem no mangá. A Toei vai trazer agora no próximo episódio, então eu acho que isso aí vai acabar sendo legal. Espero que venha um episódio melhor do que o que foi esse, porque eu já vi que vai ter um flashback de umas coisas que não tem nada a ver, que eu não tinha visto no mangá também, mas vamos ver. Quando eu for fazer o vídeo falando da prévia do próximo episódio, eu comento a respeito disso. Galera, assim acabou o episódio, mostrando um pouco do passado de Zoro. E como vocês já sabem, infelizmente isso é tudo. Eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus.